Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências. Nosso tema de hoje é ligações químicas. O livro aborda a comunhão dos átomos. Vamos lá então para a química, né? Nós temos uma figura aí na tela de um átomo, uma representação de um átomo. Sendo que as esferas azuis e vermelhas representam as partículas que compõem o núcleo do átomo, sendo prótons e nêutrons. As esferas fora do núcleo seriam os elétrons, que realizam órbitas, eles giram ao redor do núcleo. A massa do átomo, então, se encontra no núcleo. O que está fora do núcleo, o elétron, no caso, os elétrons, a massa é desprezível. Não consideramos, ok? Então o desenho é desproporcional, porque a massa do elétron é muito menor do que a do próton e do nêutron. Mais de 1.800 vezes, ok? Então o desenho ele não representa uma proporção. Tem uma animação, onde você tem aqui os elétrons girando ao redor do núcleo, né? Então esse local onde eles giram chama-se eletrosfera, ok? Então aqui que eu tenho as camadas imaginárias dos elétrons, eles ficam girando nessas camadas. As camadas que eu estou comentando com vocês é a mesma que nós comentamos há 3 aulas atrás. Cada átomo ele pode ter até 7 camadas eletrônicas, que vai de K até Q, certo? A primeira camada se chama K, a segunda L, a terceira N, a quarta N, a quinta O, a sexta P e a sétima e última camada Q, desde que o átomo tenha 7 camadas. Vamos para a tabela periódica. E nós temos, então, recordando a nossa legenda, dizendo que quem está em rosa é hidrogênio, quem está em verde é os metais, quem está em amarelo, os não metais, ou a metais, que é a mesma coisa, e azul, os gases nobres da última coluna. Então a maior parte dos elementos que você tem, família B, transição externa, família B, transição interna, são metais. Tudo metais aqui. Aí os não metais em amarelo, gases nobres, hidrogênio. 4 grupos distintos. Aqui embaixo eu tenho a legenda, dizendo que nós temos o número atômico. Vamos aproximar que o número atômico, por exemplo, vou pegar o titânio. O número atômico é o número que está em cima, ok? E a massa é o que está embaixo. Para a legenda, número atômico, massa atômica, ok? Volta aqui para o titânio. O número atômico é o número de prótons que o átomo tem. A massa atômica, na verdade, é os prótons mais os nêutrons que esse átomo tem. Elétrons, como eu disse, a massa é desprezível, então não consideramos os elétrons para esse cálculo. Mas, porém, sobretudo, o número atômico também corresponde ao número de prótons, que também corresponde ao número de elétrons. E aqui ao lado direito da tabela, eu tenho a representação dos elétrons, distribuída em camadas. Quais camadas? Bom, a gente acabou de falar das camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P, Q, que podem ter até 7. Então eu estou analisando o titânio e ele tem 1, 2, 3, 4 camadas. Então ele tem a K, L, M, N. Sendo aqui 2 elétrons para K, nesse caso 8 para L, 10 para M e 2 para N. Então cada elemento químico ele vai ter suas camadas eletrônicas. Vamos observar aqui o rádio. Por exemplo, ele tem 7 camadas. A última camada do rádio, a camada de valência, né, que é chamada última camada, ele tem 2 elétrons. Quando a gente vai tratar de ligações químicas, as ligações sempre se fazem referência à última camada de cada elemento químico, sempre a última envolvida. Ok? Então, a última camada numa ligação química está envolvida. Se o elemento ele tem 2 camadas, a última será L. Se ele tem 3 camadas, o último será M. Então vai depender do elemento químico. Ok? Dependendo do elemento químico, depende, na verdade, da sua última camada. Vamos chegar mais perto de novo aqui. Olha o lítio. 2 camadas. A última camada dele, então, é a segunda, que é a camada L. Olha o cálcio. A última camada dele, então, é a quarta camada, KLMN. O estrôncio, O. Então as últimas camadas, elas na verdade dependem de cada elemento químico, porque depende do número
de elétrons que ele tem. E lembrando, o número que está aqui é o número atômico, que é de prótons, que é o mesmo número daqui. Ó. 2 com 8 com 11. 11 lá. 12. 2 com 8 com 2, 12. É o mesmo número ali. Então, esses são os elétrons. Aqui são os prótons, que é a mesma quantidade. Ok? Partindo desse conceito, vamos fazer uma análise aqui. Que cada camada, então, ela tem o número máximo de elétrons para suportar. A camada K suporta no máximo 2. O espaço que ela tem físico é para no máximo 2 elétrons. A L8, a M18 elétrons, a N32, a O32, a P18 e a Q8. Mas, quando uma dessas camadas for a última camada, dentro da ligação química, nunca elas podem ter mais do que 8 elétrons na camada de valência. Isso chama-se última camada, né? Camada de valência. Essa é uma teoria chamada teoria do octeto, foi elaborada por Gilbert Newton Wells, um químico, e um físico alemão chamado Walter Kossel. Eles propuseram então a teoria do octeto. Nessa regra da teoria do octeto diz que os elementos químicos, quando fazem ligação química, eles buscam sempre 8 elétrons na sua última camada. Octeto, de 8, né? Então vamos sempre buscar 8, porque 8 é o número ideal, estável, desde que eles tenham mais de uma camada. Como assim? Tabela periódica. Quem tem a última camada sempre completa com 8 elétrons? Gases nobres. Com exceção do hélio, né? Que não tem 8 porque ele só tem uma camada. Mas eles têm completa porque a camada K se completa com 2 no número máximo. E o hélio tem 2 elétrons por uma camada. Polioneônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, todos terminam com 8 elétrons na última camada. Então todos eles têm um octeto. Então dentro de uma ligação química, qualquer elemento aqui, ele tem tendência, desculpa aí, a ficar parecido com os gases nobres, com 8 elétrons na última camada. Ok? Voltando para o texto. Esse texto aqui você vai ter de apoio nos anexos do E-Class, ok? Temos 3 tipos então de combinações, 3 tipos de ligações: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Vamos ver como funciona cada uma delas. A ligação iônica é uma ligação que ocorre somente entre os elementos metais com os elementos não metais. Então, os elementos que estão em verdinho são os metais. Os que estão em amarelinho são os não metais, ou também chamado de ametais. Ametais e não metais é a mesma coisa. Qualquer elemento verde com qualquer elemento amarelo forma uma ligação iônica. Mas como assim? Isso quer dizer o quê? Que os elementos metálicos eles vão doar elétrons que vão se transferir para os elementos não metálicos. Então o metal doa, o não metal recebe. Por isso que a característica da ligação é transferir elétrons. Se você voltar à tabela, vai notar que os elementos metálicos terminam com poucos elétrons na última camada. 1, 2, 3 elétrons na última camada. Ok? Eles vão sempre perder esse elétron para o não metal. Tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Isso se completa. Olha o sódio, por exemplo, o Na. Um átomo com 11 elétrons, última camada, KLm, terceira camada é a última dele, então ele tem um elétron. Se ele perder esse 1 aqui, ele fica com 8 elétrons na segunda camada, que vai ser a última. Se ele doar, por exemplo, para o Cl, ele recebe 1, então a última camada tem 7, passaria a ter 8. Então ficaria com 8 Cl, ficaria com 8 Na, que é o sódio, né? O Cl é o cloro. Ambos então buscariam o octeto e formariam um composto chamado NaCl, que é cloreto de sódio, sal de cozinha. Então ocorreu o quê? Uma transferência de elétrons na combinação desses dois elementos, desses dois átomos. Quando se transfere elétrons, um doa, outro recebe. O metal é o doador, o não metal é o receptor. Aquele que doa, ele torna-se um elemento eletricamente carregado com carga positiva. E aquele que recebe um elemento eletricamente carregado com carga negativa. São os íons. Quem doa e quem recebe, então, são íons. Eles deixaram de ser átomos neutros, passaram a ser íons. O íon positivo, aquele que perdeu o elétron, ele chama-se cátion. O íon negativo, aquele que ganhou o elétron, chama-se ânion. Então, qualquer ligação iônica tem um cátion e um ânion.
ok? Na ligação covalente, aqui não tem transferência, aqui ocorre compartilhamento de elétrons. Os elétrons são compartilhados, eles usam o mesmo elétron da camada de valência ou os mesmos elétrons da camada de valência. Ninguém doa, ninguém recebe, ok? Mas quem que pode fazer essa ligação? Ocorre entre não metal e não metal, qualquer não metal com qualquer não metal, pode ser entre ele mesmo ou o outro, hidrogênio com hidrogênio ou hidrogênio com não metal. Então nós temos três possibilidades. Vamos ver a tabela? Então, hidrogênio com não metal é um tipo de ligação covalente. Hidrogênio com hidrogênio é uma ligação covalente. Não metal com não metal também é ligação covalente. Ok? Se ninguém doa, ninguém recebe, aqui ocorre compartilhamento, ele não quer dizer que todos os átomos vão ficar neutros. E isso forma moléculas, compostos moleculares. A água, por exemplo, ela é oriunda de uma ligação covalente. Hidrogênio com não metal oxigênio. Na proporção de um hidrogênio para 2 oxigênio, forma o composto H2O. Ninguém doa, ninguém recebe. Ok? E o terceiro e último tipo de ligação chama-se ligação metálica, que é uma ligação que ocorre entre os próprios metais, só os verdinhos no caso, para formar compostos metálicos. Os elétrons livres na última camada, que nós temos nos metais sempre poucos elétrons, né, dentro da ligação metálica, que vão se combinar com outros átomos não metais ou entre eles mesmos, no caso ferro com uma liga metálica com outro metal qualquer, formando os metais. Ok? Essa foi uma introdução apenas da união dos átomos. Na próxima aula vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Um abraço a todos, até a próxima.